A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse noutro posterior, julgá-lo-ia sonho. Nasci em 27 de outubro de 1892, em Quebrangulo, Alagoas, de onde saí com 2 anos. Meu pai, Sebastião Ramos, negociante miúdo, casado com a filha de um criador de gado, ouviu os conselhos de minha avó, comprou uma fazenda em Buíque, Pernambuco, e levou para lá os filhos, a mulher e os cacarecos. Ali a seca matou o gado, e seu Sebastião abriu uma loja na vila, talvez em 95 ou 96. Aprendi a carta do ABC em casa, aguentando pancada. O primeiro livro na escola foi lido em uma semana, mas no segundo, encrenquei. Diversas viagens à fazenda de um avô interromperam o trabalho. Meu avô dormia numa cama de couro cru, e em redor da trempe de pedras, na cozinha, a preta Vitória mexia-se, preparando a comida acocorada. 2 currais, o chiqueiro das cabras, meninos e cachorros numerosos soltos no pátio, cobras em quantidade. Nesse meio, na vila, passei os meus primeiros anos. Depois, seu Sebastião aprumou-se e em 99 foi viver em Viçosa, Alagoas, onde tinha parentes. Aí entrei no 3º livro e percorri várias escolas, sem proveito. Sem dúvida nenhuma, Graciliano foi grande. Foi um dos maiores hoje, né? Uma excelente pessoa. Sim. Como levava uma vida bastante chata, habituei-me a ler romances. Os indivíduos que me conduziram a esse vício foram o tabelião Jerônimo Barreto e o agente do correio, Mário Venâncio. Aí, desembestei para a literatura. Aos 10 anos, Jerônimo Barreto apresentou a índios, reis, aventureiros e sedutoras donzelas. Em poucos meses, havia devorado livros de José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Júlio Verne. A convite de Mário Venâncio, passou a colaborar no jornal Odilúculo. E essa amizade facilitou a compra de livros por via postal. Encomendava obras de Aloysio Azevedo, Vitor Hugo e Cervantes, entre outros. Terminado o curso primário, foi estudar em Maceió. Disciplinado, estudava com dedicação o português, o latim, o inglês, o francês e o italiano. Ousou enfrentar Balzac e Zola, já de olho em Dostoiévski e Tolstói. Foi aí que adquiriu o hábito de consultar dicionários. Como escritor, sou obrigado a jogar com as palavras. Preciso conhecer-lhes o valor exato. Nessa época, escreveu sonetos para a revista O Malho, do Rio de Janeiro, e publicou poemas no Jornal de Alagoas e no Correio de Maceió. Em 1910, após concluir o ginásio, foi morar em Palmeira dos Índios e passou a cuidar da loja de seu pai. Nas horas de folga, gostava de andar por ruas e vielas que tinham nomes curiosos, como Galo Assanhado, Levanta a Saia e Pinga Fogo. Não dispensava o cafezinho do bar do Hotel Palmeira. Aos domingos, em companhia de amigos, ia tomar banho no açude ou fazer piqueniques. Quando não tinha o que fazer, vestia o paletó e ia jogar bilhar. Durante 8 meses, prestou serviço militar no Tiro de Guerra 384 de Palmeira, onde cumpria rigorosamente as ordens e esforçava-se nos treinamentos. Após o serviço militar, voltou a se dividir entre a loja, seus versos e leituras. À noite, dava aulas de português. Em começo de 14, enjoado da loja de fazendas de meu pai, vim para o Rio, onde me empreguei como foca de revisão. Nunca passei disso. Na capital federal, instalado num quarto de pensão na Lapa, Graciliano arranjou emprego como suplente de revisor e depois como revisor dos jornais Correio da Manhã, O Século e a Tarde. Lia nessa época Flaubert e Eça de Queiroz. Na companhia do amigo Joaquim Pinto da Mota Filho, conheceu a cidade de bonde. Em fim de 1915, embrenhei-me de novo em Palmeira dos Índios. Fiz-me negociante, casei-me, ganhei algum dinheiro que depois perdi. Graciliano gostava de uma moça, era apaixonada por uma moça por nome de Maria Augusta. Linda. Ele casou-se contra a vontade dos pais, porque a moça era pobre e os pais eram ricos. E os velhos, Coronel Sebastião Ramos, não rompeu com o filho.
E nem rompeu quando a moça tornou-se oficialmente a sua nora. Ele contou, ficou um amigo da moça, porque era um anjo. Naturalmente, ela com seus predicados bons, nobres, conquistou também a simpatia do sogro. A dedicação à loja sincera, à mulher e aos filhos afastou temporariamente Graciliano da literatura. Mesmo assim, relia Luísio Azevedo, Olavo Bilac e Manuel Antônio de Almeida, enquanto descobria Machado de Assis, Euclides da Cunha e Graça Aranha. O Graciliano Ramos era um homem social. Ele podia estar ocupado atendendo freguês. Se eu chegasse com um livro para fazer uma consulta a ele era capaz de pedir licença ao freguês, que ele era um excelente barcão, porque ele era muito delicado, muito atencioso. Pedia licença ao freguês e dizia: o que é que você quer? Se fosse um jovem, o fulano. Ele dizia: o Graciliano, o que significa essa palavra tal? Compreendeu? Ele aí explicava o significado da palavra e a origem. Aquilo era uma palavra afrancesada, uma palavra Lourdes, né? L-O-U-R ou Lu, né? Vem de francês, né? Ele explicava o significado daquela palavra. Aí, quando a pessoa se tirando, olha, se você tiver qualquer um problemazinho assim, dessa natureza, expliquei ele era modesto, né? Esse problemazinho assim fácil, eu sei decidir. Ele ficava rindo, etc., e ia atender o freguês. Em 1920, após um parto complicado, morre aos 24 anos Dona Maria Augusta. Os 4 filhos, Márcio, Júnior, Múcio e a recém-nascida Maria Augusta, são levados para a casa dos avós paternos. Graciliano cai em profunda depressão. Com o passar do tempo, foi se reequilibrando emocionalmente. Voltou a lecionar e, em 1921, o vigário da paróquia, padre Francisco Xavier de Macedo, o convidou para colaborar no jornal O Índio. Apesar de ateu, confesso, ele e o padre se entendiam muito bem. Voltou a escrever e a literatura o salvou. Entre 1924 e 25, escreveu 3 contos que seriam os embriões de seus 3 primeiros romances, Caetés, São Bernardo e Angústia. Mais sociável, Graciliano filiou-se ao Clube dos 13. Criou-se aqui em Palmeira dos Índios, isso nos idos na década de 20, um clube que se reunia aos domingos. Era o 13. Ele fazia parte deste clube. Cada membro desse clube oferecia um almoço irrigado a vinho português, que nesta época o Brasil não fabricava vinho de mesa. Era vinho importado. Ele, Graciliano Ramos, fazia parte desse clube. Em 1926, nomeado presidente da Junta Escolar de Palmeira dos Índios, impressionou pela honradez e empenho com que exerceu a função. Um ano depois, foi escolhido pelos chefes políticos para concorrer à prefeitura municipal. Nessa época, conheceu Heloísa de Medeiros. Para ele, foi amor à primeira vista. Heloísa, amo-te com ternura, com saudade, indignação e ódio. Confesso-te honestamente o que sou. Se te não agradam sentimentos tão excessivos, mata-me, mas não me mates logo. Mata-me devagar, deitando veneno no que me escreveres. Provavelmente sabes fazê-lo. Estou a atormentar-te, meu amor, perdoa. Se não fosses como és, eu não gostaria de ti,
beijo-te as mãos. Teu Graciliano. Palmeira, 18 de janeiro de 1928. Agora me lembro do casamento dele com a dona Heloísa, quando ele foi eleito prefeito. À noite a orquestra foi visitar ele. Eles eram namorados ou eram noivos. A casa dele, muita gente na sala, a orquestra, naquele tempo existia jazzes, lá jazz tocando, muita gente ali na calçada, e ele de mãos dadas com a dona Heloísa. E olhando assim, eu sempre fui curioso, sabe? Eu olhando, e fiquei com inveja de quando eu ficar dessa idade também, eu vou pegar na mão de uma moça. Eu devia ter nessa época, eu tinha 12 anos de idade. Após 2 meses de namoro e noivado, casaram-se. A festa coincidiu com a posse de Graciliano como prefeito. Governar Palmeira dos Índios foi uma tarefa muito mais espinhosa do que ele imaginava, mas Graciliano foi um administrador exemplar. Acertou as contas da prefeitura, instruiu os fiscais a cobrar os impostos com rigor, acabou com as isenções de tributos que beneficiavam os grandes proprietários, determinou a limpeza das ruas e criou um código de posturas que regulamentava os direitos e deveres dos cidadãos e do poder público. Vou dizer uma coisa ao senhor. Tinha um governador, Álvaro Paz, honestíssimo. Estava construindo uma estrada de Palmeira, de Maceió a Palmeira. Mas nessa época não existia asfalto no Brasil em parte nenhuma. Sim. O Álvaro Paz construindo a estrada gastava por quilômetro. Na época, a moeda era essa. Gastava por quilômetro 5 contos de réis. Graciliano Ramos construindo, na mesma época, uma estrada que o município de Palmeira terminava, se avizinhava com Santana do Ipanema, atravessava hoje o município de Cacibinhas, que pertencia a Palmeira. Graciliano Ramos gastava em cada quilômetro, fazendo a estrada do mesmo molde, R$ 2,00. Como se entende esse milagre? Um gastava 5 e ele gastava 2. Porque a do Estado foi empreitada. E aqui, ele era quem administrava, ele ia toda tarde olhar e contar os trabalhadores. Excelentíssimo senhor governador, trago a Vossa Excelência um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928. Não foram muitos, que nossos recursos são exíguos. Assim minguados, entretanto, quase insensíveis ao observador afastado, que desconheça as condições em que o município se achava, muito me custaram. Convém que o dinheiro do povo poderia ser mais útil se estivesse nas mãos ou nos bolsos de outro menos incompetente do que eu. Em todo caso, transformando-o em pedra, cal, cimento, etc., sempre procedo melhor que se o distribuísse com os meus parentes que necessitam. Coitados. O estilo inusitado dos relatórios de Graciliano, escritos com vivacidade, ironia e apuro, chamou a atenção e tais documentos foram publicados em jornais de Maceió, Recife e Rio de Janeiro. Através do pintor Santa Rosa, que se mudara de Maceió para o Rio, os círculos literários da capital souberam dos relatórios e da existência de um romance do mesmo autor. Ao tomar conhecimento disso, Augusto Frederico Schmidt, dono da editora Schmidt, não perdeu tempo e sondou o prefeito, que confirmou a existência de Caetés. Schmidt imaginou que eu tinha algum romance inédito e quis lançá-lo. Realmente o romance existia. Um desastre.
Foi arranjado em 1926 e apareceu em 1933. Ele foi comerciante, comprou muito, veio a baixa de 1924, foi uma crise danada. A casa comercial dele caiu muito, o movimento caiu. Quem botou a loja naquela época, depois dele, ficou fazendo bom negócio, ele comprava tecido barato, ele só podia vender caro. E etc, ele para não ser muito prolixo, compreendeu? Ele foi convidado pelo governador Álvaro Paz para ser o diretor da imprensa oficial do governo de Álvaro Paz. No fim de 1929, para a entrada de 30. Em Maceió, ocupou-se com a reorganização administrativa da imprensa oficial e a finalização de Caetés. Tornou-se amigo de Aurélio Buarque de Holanda, Raquel de Queiroz, José Alto, José Lins do Rego, Jorge de Lima, Aloísio Branco e Valdemar Cavalcante. O grupo se reunia no bar do Cupertino Café Central, onde discutiam política e literatura. 20 anos mais velho que a maioria dos rapazes, Graciliano foi apelidado de o Velho Graça. Era respeitado como mestre. Terminado o Caetés, Graciliano não tolerava mais a burocracia e o autoritarismo dos interventores de Getúlio Vargas. Pediu demissão e, sem emprego à vista, retornou a Palmeira, onde tencionava escrever São Bernardo e voltar a dar aulas. Heloísa permaneceu em Maceió com os filhos Ricardo e Luísa. Quando volta para o Estado como interventor, o capitão Afonso de Carvalho, que era um intelectual brilhante, um grande orador, um grande tribuno, compreendeu? O nomeou diretor, que hoje é secretário da Educação, Afonso de Carvalho. E depois ele rompeu com Afonso de Carvalho. Aí veio o Osman, e o Osman o nomeou para o mesmo cargo que ele tinha pedido demissão. Ele aí não foi demitido pelo Afonso, ele pediu demissão. Em poucos meses, Graciliano revolucionou o ensino no estado, triplicou o número de vagas e material escolar, criou a merenda e a compra de uniformes para os alunos pobres. A aversão de Graciliano ao clientelismo, aos favorecimentos e ao tráfico de influências provocou descontentamentos e o fez perder a sustentação política. Para contrabalançar as dificuldades, nos 2 anos em que dirigiu a instrução pública, foram editados seus 2 primeiros livros. Em 1933, Caetés, e em 34, São Bernardo, eleito pela crítica como a grande revelação literária do ciclo regionalista da década de 30. Em janeiro de 1933, nomearam-me diretor da Instrução Pública de Alagoas, disparate administrativo que nenhuma revolução poderia justificar. Em março de 36, no dia em que me afastaram desse cargo, entreguei à datilógrafa as últimas páginas do Angústia, que saiu em agosto do mesmo ano. Após a fracassada rebelião comunista de dezembro de 1935 no Rio Grande do Norte, foi decretado o estado de sítio e ficaram suspensas as garantias constitucionais. Com o apoio do Exército, Getúlio Vargas desencadeou em todo o país uma operação arrastão para desarticular qualquer tipo de oposição a seu governo. Mesmo sem ter qualquer tipo de ligação com o Partido Comunista, Graciliano foi ameaçado diversas vezes por telefonemas anônimos. E uma parenta ligada aos integralistas, grupo de inspiração fascista, o avisou de que sua cabeça estava a prêmio por sua amizade com os comunistas do Café Central. Avisado de que seria preso, Graciliano esperou o exército ir buscá-lo em casa. Ótimo. Num instante decidi-me. Não me arredaria. Esperaria tranquilo que me viessem buscar. Além disso, eu estava curioso de saber a arguição que armariam contra mim. De Maceió, foi levado para o Recife, onde embarcou no vapor Manaus rumo ao Rio de Janeiro. O navio aportou na capital em 14 de março de 1936.
Nome? Graciliano Ramos. Profissão? Funcionário público. Prefeito do Rio Grande do Norte. Qual o cargo que o senhor exercia lá fora? Diretor da Instrução Pública do Estado de Alagoas. O que significa isso? Significa que o senhor vai para uma prisão diferente. Tá certo. No Rio, depois de passar por uma triagem na casa de detenção, foi levado para o pavilhão dos primários, na ala reservada aos presos políticos. Graciliano sentia-se como um corpo estranho entre os radicais que comandavam um coletivo de presos, mas acabou fazendo amigos nas conversas literárias, nos grupos de estudos e jogos de cartas. Após 20 dias, foi transferido para a colônia correcional de Dois Rios, o tenebroso presídio da Ilha Grande. Vocês não vieram aqui para se corrigir! Estão me ouvindo? Vocês não vieram aqui para se corrigir! Vocês estão aqui para morrer! Estão me ouvindo? Vocês estão aqui para morrer! Quando eu ia, que não tinha visita, tinha um guarda que me via e chegava lá e dizia: seu Graciliano, a sua mulher está ali. Eu não podia mandar, mas ele podia. O guarda trazia, eu dava um dinheirinho ao guarda. Aí eu perguntei assim: esse livro aí o que é? São livros de presos. Eu disse: eu queria que o senhor visse fulano de tal. Ele com aquela coisa assim: aqui não tem ninguém com este nome. Aí eu me ri. Eu disse: não é possível, eu tive 3 dias aqui com ele. Entendeu? Ele aí disse assim: não, mas não tem. Eu disse: o senhor me dá licença que eu estou acostumada, e o senhor me dá para eu ver? Ele aí me deu, bem contra. Aí eu procuro, não tem. Aí eu vi uma pessoa sair que estava ia para o Tribunal de Segurança para depor, e tinha apanhado muito, que ele não queria ir. Quando ele me vê, ele grita: dona Luísa, Graciliano foi para a colônia. Aí começou a levar tabefe, o dente dele pulou, entendeu? E a polícia e botaram ele no caminhão, no camburão, né? E preso. Aí ele que vou matar o Graciliano, dona Luísa. Ele não vai voltar vivo. Na Ilha Grande, sob um regime de terror, Graciliano abateu-se fisicamente, a ponto de um médico lhe dar 65 anos quando tinha apenas 43. 8 dias depois, foi transferido de volta para o pavilhão dos primários. Sem processo ou culpa formada e sem ter sido interrogado uma única vez, cumpriu 10 meses e 10 dias de cadeia. Pura retaliação política. Foi libertado em janeiro de 1937, envelhecido e exausto. Ao sair da prisão, Graciliano resolveu ficar definitivamente no Rio. Hospedou-se na casa de José Lins do Rego, enquanto Heloísa retornava a Maceió para cuidar dos filhos e aguardar o reencontro, assim que a situação financeira o permitisse. José Lins o introduziu nos redutos da intelectualidade carioca, como as livrarias José Olímpio e Garnier, os cafés Vermelhinho e Amarelinho e a Taberna da Glória. Em fevereiro de 1937, mudou-se para uma pensão no Catete com a ajuda de Rubem Braga. Em maio, Heloísa e as filhas Luísa e Clara juntaram-se a Graciliano na pensão, onde escreveu os contos que originaram Vidas Secas. Precisando mais do que nunca de dinheiro, vendeu o conto Baleia e passou a escrever os outros capítulos de Vidas Secas como se fossem contos, um artifício para publicá-los isoladamente à medida que os produzia. Mudei-me para o Rio, ou antes, mudaram-me para o Rio, onde existo agora. Aqui fiz meu último livro, História Mesquinha, um casal de vagabundos, uma cachorra e 2 meninos. Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não. Lançado em março de 1938, Vidas Secas assombrou a crítica e Graciliano passou a ser uma das celebridades da roda literária na livraria José Olímpio. Todo escritor queria conversar com ele. Escritor novo, que chegava do interior, que chegava com um livro.
E ele tinha uma qualidade, quando o livro tinha valor, ele não escondia, entendeu? Ele não exagerava, oh, maravilha, isso ele não fazia mesmo, porque ele não falava, né? O Graciliano era um escritor especial da livraria. Os homens tinham por ele um carinho extraordinário. Se vocês conseguirem ver esse filme, que essa moça que o meu amigo fez, o Esdras Batistas fez, vocês vão ver como o Zé Olímpio queria bem a eles. Eles se estimavam realmente. O Zé Olímpio tinha uma grande admiração. Aquela coisa de querer arranjar a vida dele, até é uma prova de carinho, né? Porque ele sabia que se vivia de livro, aqui só vive de livro quem tem um escritor como o Jorge Amado, que é torrencial, um livro famoso no mundo inteiro. Quem é que não sabe disso? Apesar da fama, a impossibilidade de sobreviver apenas da literatura era cada vez mais evidente para Graciliano. Em agosto de 1939, por influência de Carlos Drummond de Andrade, foi nomeado inspetor de ensino do Distrito Federal, ainda no governo Vargas. Aceitou o cargo por absoluta necessidade. Nesse mesmo ano, seu filho Ricardo, o Tatá, saiu de Maceió para passar as férias no Rio, mas acabou se reunindo à família. A verdade é que a figura do pai desapareceu há 30 anos e a figura do escritor continua e presente. O que eu aprendi de Graciliano foi o respeito aos valores formais de linguagem e de construção literárias. Dito assim, curtamente, pode parecer pouco, mas eu acho que não. Eu acho que foi muito. Ao completar 50 anos, foi homenageado com um grande jantar no restaurante Lido, presentes a fina flor da intelectualidade e o ministro da Educação e Cultura, Gustavo Capanema. Um desagrava as humilhações sofridas no cárcere. Com a redemocratização e a abertura política em 1945, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro. Graciliano não se acostumou ao autoritarismo que imperava no Partido Comunista. Quando a cúpula quis examinar os originais de Memórias do Cárcere, ele repeliu as pressões. Se eu tiver que submeter os meus livros à censura, prefiro deixar de escrever. E o que havia em relação a ele nessa altura era a questão das memórias dele, né? Havia um extremo cuidado sobre isso. O pessoal queria que ele fizesse modificações nas memórias, não fácil. Mas agora que passaram os tempos, já para um tempo, que eu também envelheci, e que eu percebia o que tinha, o que era. Era uma discussão entre o Graciliano e o partido sobre literatura. Com o Graciliano, das a ver que só tomaram na cabeça, né? Só tomaram na cabeça, porque ele tinha uma coisa extraordinária, ele tinha uma memória de elefante. Nesse dia teve um troço muito importante, que ele adorava o Jorge Amado, queria muito bem o Jorge Amado, e o Jorge Amado tem uma loucura por ele, com toda a razão. E o partido quis fazer uma intriga, uma safadeza, essa que é a verdade. Aí, na falta de argumento, na minha opinião, o Arruda caiu na dele e disse, não, nós estamos discutindo com você, porque realmente o nosso problema, a sua preocupação é com o camarada Jorge Amado. O senhor está enganado, você está enganado. Não. Jorge Amado é um escritor. Aí que ele disse aquela coisa. Eu só faço e conto o que eu vi. Eu não invento as coisas. Quem tem essa capacidade muito é o Jorge Amado. Ele tem uma imaginação extraordinária. Eu não tenho. Eu só posso escrever o que eu vejo, o que eu vi, o que eu estou vendo. Eu não invento a história. Em meados de 1947, a família Ramos se mudou para um apartamento em Laranjeiras e, com a ajuda de Aurélio Buarque de Holanda, Graciliano arranjou uma terceira ocupação. Redator principal do Correio da Manhã, na época um grande jornal do Rio de Janeiro. De manhã, Graciliano escrevia. À tarde, trabalhava como inspetor de ensino. À tardinha, assinava o ponto na José Olímpio e, à noite, seguia para o jornal. Graciliano viajou ao leste europeu em 1952, quando lhe foi recomendado parar de fumar. Em 1953, os médicos descobriram que tinha um câncer no pulmão. Após
Vidas Secas, publicou Infância, um livro de memórias, e, em seguida, Insônia de Contos. Graciliano não pôde ver editados Memórias do Cárcere e Viagem, que relatava sua experiência no leste europeu. Graciliano Ramos morreu em 20 de março de 1953. Estas imagens exclusivas, feitas por Esdras Batista, mostram o escritor na última moradia, o apartamento 202 da Rua Desembargador Alfredo Rússel, número 62, no Leblon. Cenas também inéditas mostram alguns dos amigos mais chegados, intelectuais que influenciaram o escritor a partir dos anos 40. O pintor Cândido Portinari e sua mulher Maria chegam para visitar o velho Graça quando ele já estava gravemente doente. Quem abre é Clara Ramos, a filha mais velha do casamento com Heloísa. O casal é recebido e o editor e amigo José Olímpio abraça Portinari. Portinari abraça Graciliano e sua mulher, Heloísa Ramos. Ao fundo está Ricardo Ramos, filho de Graça. Aí estão também um filho do primeiro casamento de Graciliano, a esposa de Ricardo Ramos, o próprio Ricardo e, ao fundo, Miécio Tati. Outras personalidades são Haroldo Bruno, o escritor Raimundo Araújo, o poeta Ari de Andrade e ainda José Olímpio, e Orígenes Lessa, genro de Graciliano e seu companheiro nas letras e no vício de fumar. Certamente não ficarei na cidade grande. Preciso sair. Apesar de não gostar de viagens, sempre vivi de arribada, como um cigano. Projetos não tenho. Estou no fim da vida, se é que a isso se pode dar o nome de vida. Instrução quase nenhuma. Zé Lins do Rego tem razão quando afirma que a minha cultura, moderada, foi obtida em almanaques.